com a recente alta dos preços da soja formados aqui no Brasil, em decorrência de ganhos que foram registrados na Bolsa de Chicago e de um dólar ainda muito alto, acima dos R$ 5,40, beirando os 5,50 neste início de semana, nós temos aí uma intensificação de um movimento de revisão dos contratos futuros para este produto, que em 2020 se consolidou como o principal item da pauta exportadora do Brasil. É natural que isso aconteça diante das altas dos preços. Mas, de fato, a viabilidade para que essa revisão seja feita, tanto pelos produtores quanto pelos compradores, enfim. É isso que a gente vai entender nessa entrevista desta manhã de segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas, para a gente já começar bem a semana com o Dr. Francisco Torma, que é advogado agrarista, especialista em direito tributário, coordenador do portal AgroLei e vai nos trazer, portanto, mais informações sobre esse movimento que, como eu disse, tem se intensificado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, com essa escalada dos preços da soja. Não é isso, doutor Francisco? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham aqui o Notícias Agrícolas. É uma grande satisfação conversar com vocês aqui nesta manhã de segunda-feira, onde finalmente o sol chegou aqui no Rio Grande do Sul, a chuva deu uma trégua. Então, o trabalho do campo vai se intensificar nesses próximos dias aí. Que bom, boas notícias para começarmos a semana, portanto, e a segunda-feira. Doutor Francisco, está correta essa minha simples análise nesse momento? Houve, de fato, essa intensificação, não houve, doutor Francisco, dessa necessidade ou dessa vontade da revisão dos contratos futuros diante dessas altas? Houve, justamente, e o que me levou a escrever esse artigo, que inclusive está publicado aqui no Notícias Agrícolas, sobre por que eu entendo que é inviável fazer esse tipo de ação judicial para revisar, é justamente a demanda que começou a surgir desde o finzinho do ano passado, intensificando-se bastante agora no início de 2021, porque a disparada do preço da commodity, dos grãos, tem feito os produtores se questionar: eu devo cumprir esses contratos, afinal de contas, porque esses contratos foram fixados lá em 2020, com um preço que, à época, o produtor entendeu ser suficiente para fazer essa fixação de preço, esse movimento de hedge que nós chamamos nos contratos. Ocorre que, evidentemente, o preço das commodities disparou muito, principalmente a partir desta elevação cambial que nós tivemos, que muito provavelmente se deu por conta da pandemia, e os contratos ficaram defasados em relação. Então, nós temos produtores aí que o contrato, se tu for analisar o contrato de grãos dele, vai equivaler aí a mais ou menos metade do preço que está sendo praticado hoje no mercado. E é por isso que começou muito forte esse movimento dos produtores procurar os advogados, muitos me procuraram para discutir. Afinal de contas, eu posso rever esse contrato? Eu tenho o direito de rever esse contrato? E aí, dentro dessa ótica, o que me preocupa é que já começaram a acontecer ações judiciais nesse sentido, que eu não vejo com bons olhos, justamente pelas razões que nós vamos conversar aqui hoje. Então, me preocupa um pouco quando muitos produtores começam a fazer esse tipo de ação desfundamentada, ao meu ver. Então, me preocupa um pouco sobre os reflexos que isso vai ter no agronegócio e principalmente na concessão de crédito daqui para frente. Doutor Francisco, o senhor traz um termo no seu artigo, inclusive amigos que ainda não puderam dispor de um tempo para ler desse artigo, leiam esse artigo muito esclarecedor do Dr. Francisco, já está disponível aqui no Notícias Agrícolas, depois a gente deixa o link junto da entrevista, mas o senhor traz um termo bastante importante, que eu acho que pode ser o cerne da nossa conversa, que é a viabilidade jurídica. Há viabilidade jurídica, há espaço jurídico para a revisão desses contratos pelo fator preço. A gente sabe que há outros fatores que permitem essas revisões ou que dão espaço para essas revisões. Se a gente olhar para a questão preço e essa escalada recente das cotações, há viabilidade jurídica para que isso aconteça? Eu acho que a tua manifestação foi muito interessante no sentido de destacar bem a expressão preço. Evidentemente que eu não posso, sem manipular os contratos de cada um que me consulta, que me pergunta, claro. Eu não tenho como dizer se aquele contrato traz ilegalidades, se traz elementos que podem ser objeto de uma ação judicial. E isto é uma consultoria jurídica que o produtor vai ver com o seu advogado de confiança e vai verificar a existência ou não desses elementos. Agora, focando no fator preço, que tu muito bem destacou aqui nessa tua afirmação.
Quando nós estamos analisando simplesmente o fator preço, ou seja, o preço do mercado hoje está muito maior do que o preço que eu fixei lá atrás, as teses que vêm trazer, que defendem a possibilidade da revisão, se baseiam na teoria da imprevisão. O que isso significa em direito? Significa que o produtor alegaria em juízo que essa variação cambial configura uma imprevisão muito grande, ou seja, ele não poderia ter previsto, lá em 2020, quando ele assinou esse contrato, que a cotação do soja oscilaria tanto como oscilou nesse diapasão, nesse tempo que nós passamos aqui. Então, as ações que eu estou vendo que são intentadas fundamentam-se justamente na teoria da imprevisão, que não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. A teoria da imprevisão, não só em contratos agrários, mas em vários contratos ela é utilizada e se baseia justamente nesse fato. É possível ou não é possível ter previsto essa flutuação? Só que, justamente como eu comentei, essa teoria ela já é conhecida de longa data no judiciário brasileiro, inclusive nos contratos de soja. Se você fizer uma pesquisa junto aos tribunais, casos que os tribunais já julgaram, é muito corriqueiro aparecer produtores rurais discutindo esse tipo de situação de flutuação de preço com base na teoria da imprevisão. O judiciário já pacificou esse entendimento. É muito tranquilo hoje no judiciário dizendo que a flutuação do preço da commodity é o próprio objeto do contrato futuro. Claro. Por quê? Porque se nós não tivéssemos a flutuação de preço, sequer haveria razão para se fazer um contrato futuro. Se nós soubéssemos com certeza o preço que ele estaria sendo praticado lá na frente, não precisaríamos fazer um contrato com fixação de preço. Por que nós fixamos o preço? Para proteger tanto o comprador como o vendedor, para nos protegermos da flutuação de preço. Então, a partir desse entendimento do judiciário, nós entendemos com muita tranquilidade que utilizar a flutuação de preço para alegar que isso seria uma situação não previsível pelo produtor, nós sabemos que não funciona. E aí eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas a pandemia trouxe uma situação diferenciada. E aí eu puxo, inclusive nesse artigo eu faço menção, quem não leu ainda, dê uma olhadinha lá, a lei da pandemia, que saiu ano passado, 2020, ela traz alguns elementos que nós podemos considerar justamente porque todos os contratos foram bagunçados, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, todo tipo de contrato teve algum impacto com a pandemia. E essa lei deixa muito claro que não pode ser considerado algo imprevisível para fins da legislação brasileira a variação cambial. E é justamente isto que nos faz perceber que essa teoria, ainda que nós nos baseamos na pandemia como um fator não previsto antes, a legislação que veio nos deixou muito claro no sentido de que esta flutuação, esta variação cambial, ela não pode ser utilizada nos processos judiciais como argumentação para favorecer a teoria da imprevisibilidade. É por isso que eu entendo que a partir desses elementos da posição firme dos tribunais, da lei da pandemia, nós não temos margem para discutir esses contratos tão somente baseado no fator preço. Tá. Agora, o senhor puxa também uma outra situação no seu artigo, eu estou aqui, inclusive, com ele aberto para a gente ir pontuando as situações que o senhor pontuou muito bem aqui, que é a questão, né? O senhor faz um questionamento. E se o produtor quiser pagar a multa, né? Porque há em alguns contratos a cláusula do washout, que é uma prática também, abre aspas, comum neste mercado, né, doutor Francisco, e que permitiria que houvesse, portanto, essa recomposição das coisas, essa revisão das cláusulas, enfim. Agora, neste ponto, a gente teria, portanto, espaço para fazer essa revisão, porque hoje também nós temos uma notícia de que o consumidor final na China já estaria revendendo a soja brasileira por poder ou ter a possibilidade de comprar uma soja mais barata, talvez em outra origem. Como é que fica essa relação quando a gente olha para essa questão da possibilidade do produtor de querer pagar a multa, de poder pagar a multa, né? E dessa condição do washout? Como é que fica essa relação olhando para esses dois pontos, doutor Francisco? Justamente essa questão do washout é bem interessante porque, por incrível que pareça, nós estamos em 2021
e a maioria dos produtores que me consultaram desconheciam a existência dessa cláusula nos contratos. Certo. Por isso que muitos produtores me procuraram dizendo assim, olha, eu fiz uns cálculos aqui e eu quero pagar multa, porque eu pago a multa, me libero desse contrato, fico com o meu grão liberado para praticar preço de mercado, então na ponta do lápis vale muito a pena pagar multa. O raciocínio não está incorreto. Comentei isso no artigo, faz sentido, claro, se você pagasse a multa, você se desobrigaria daquela situação, daquela situação contratual e ficaria com o seu produto livre. O problema é justamente essa cláusula de washout. Quem está nos acompanhando e tem esse tipo de contrato, eu sugiro, dá uma olhadinha no teu contrato, que lá pelas tantas, talvez você não encontre, provavelmente você não vai encontrar esse termo, washout, lá no seu contrato, mas vai estar dito assim, que em caso de descumprimento, a compradora tem direito a ser ressarcida pela diferença do preço do produto a ser considerada entre o que foi fixado no contrato e o valor de mercado à época do vencimento. E por que acontece isso? Porque no agronegócio todos os contratos são amarrados. O produtor que vendeu para uma cooperativa, uma trading, esse contrato ele teve um prosseguimento da cadeia. Esse grão que você prometeu entregar para essa empresa, ele já foi comercializado na bolsa, que por sua vez já foi firmado contratos com a China. Então, esse grão já está amarrado lá na China. Se você, produtor rural, não entregar esse grão para a empresa, para a sua cooperativa, para a sua trading, por questão de preço, o que vai acontecer? Essa empresa vai ter que cumprir os contratos que ela firmou lá para frente. E ela vai ter que comprar grão no mercado para fazer isso, porque ela não vai ter grão disponível. E é por isso que ela pode cobrar de você que não entregou a diferença entre aquele preço que está lá no seu contrato e a diferença do que ela precisou gastar para comprar esse produto e cumprir os seus contratos, para ela não incidir nas multas contratuais. E essa prática é absolutamente ilegal. E ela ainda acumula, ela pode ser acumulada com a multa. Então, qual é o prejuízo do produtor não cumprir esse contrato? Além de pagar essa diferença, que hoje é considerável, um valor considerável, ele ainda teria que arcar com aquela multa que está fixada no contrato. Claro, eu vejo algumas multas exorbitantes, que é possível sim fazer uma discussão judicial, multas de 30%, 50%, não tem cabimento nenhum, e o produtor pode discutir judicialmente. E ainda todos os custos do processo de execução, honorários, sucumbência, custas processuais. Então a bola de neve ficaria muito grande nessa situação por conta dessa cláusula. E um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente falava sobre alguns respingos que condições como essa, que essas revisões, esses descumprimentos de contratos, né, embora não seja de má fé, né, não é porque simplesmente o produtor não entregou, né, mas seria de fato uma revisão do contrato, mas ainda assim isso poderia respingar na tomada de crédito, na forma como esse produtor ou como essa empresa é vista. Não, doutor Francisco, acho que o senhor pode explicar, né, muito melhor do que eu como isso poderia acontecer. O que eu penso assim, quando tu vê um produtor ou outro discutindo, isso não tem um impacto tão grande no mercado. Agora, quando tu vê movimentos coletivos que buscam fazer essa discussão sem muito fundamento jurídico, isso me traz uma certa preocupação, porque tu acaba fazendo uma bagunça muito grande em toda a cadeia. Como eu estava comentando, quando a gente fala em agronegócio, nós temos que entender que o agronegócio não se limita àquela atividade agrícola dentro da porteira. Então, eu tenho atividades prévias, atividades antes da porteira, que são justamente envolve aí o fornecimento de crédito, a compra de insumos. Eu tenho atividade dentro da porteira, que é a atividade produtiva que o produtor efetivamente desenvolve na sua propriedade. E eu tenho todas as atividades depois da porteira, que aí tu colocas nessa pauta logística, armazenamento, comercialização. Então, se eu tenho o descumprimento deste contrato, de vários contratos nessa ótica, eu crio uma fragilidade na cadeia, porque o meu fornecedor de insumos não vai receber, ele vai ter problemas com quem forneceu para ele, com a fábrica do insumo. Eu tenho problemas desses contratos em relação ao comércio internacional. Então, eu gosto de pensar na macroeconomia do agronegócio como um todo. E o que isso vai repercutir diretamente para o produtor rural? Nós vamos ter
Se acontecer movimentos muito grandes nesse sentido, nós vamos ter uma dificuldade muito grande na busca pelo crédito na próxima safra. Então, se nós pensarmos e de uma forma imediatista, daqui a pouco o produtor vai lá e vai discutir esse contrato, ainda que ele não tenha muito fundamento jurídico para isso, ele vai discutir o contrato e até sair uma decisão, já se passou alguns anos e beleza, ele não pagou essa conta. Mas como é que isso fica sustentavelmente interessante para o negócio dele a longo prazo? Não vai ser uma boa saída, porque ano que vem ele já vai ter uma dificuldade de crédito. Nós sabemos que quando se judicializa essas questões, nós temos uma decaída no crédito. Daqui a pouco ele vai para uma negativação nos sistemas aí de Serasa, SPC, e isso vai atrapalhar o seu crédito rural junto às instituições financeiras oficiais. Então, eu penso que estas medidas, ainda que elas pareçam interessantes no curto prazo, elas não se sustentam a longo prazo. É por essa razão que eu recomendo às pessoas que querem fazer a revisão dos contratos baseado somente no preço, que reflitam um pouquinho se isso vai ter sustentabilidade a longo prazo. É essa a indicação que eu estou dando para os meus clientes produtores rurais. Atuo diretamente com produtores rurais e defendo o cumprimento do contrato para que a atividade deles tenha sustentabilidade a longo prazo. Doutor Francisco, a gente acaba tendo o tempo um pouquinho limitado, mas de qualquer forma, vou fazer ainda essa pergunta para o senhor. A gente está falando aqui da questão preço do fator variação da commodity, variação cambial e tudo mais. Inclusive, o senhor traz um exemplo, né, no seu artigo, que depois, como eu disse, a gente vai deixar tudo disponível aqui embaixo da entrevista do Dr. Francisco. E o senhor traz também o artigo 7º da lei da pandemia, da própria lei da pandemia, que diz o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 79 e 80 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Isso é uma situação. A gente não está falando, né, doutor Francisco, de produtores que sofreram frustração de safra e não terão o grão para entregar e para cumprir os seus contratos. Isso é uma situação completamente diferente dessa que nós acabamos de discutir aqui, certo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Até então nós falamos do seguinte movimento: produtores que entendem que está uma disparidade muito grande de produto e de preço e querem discutir esses contratos. Muito diferente é a situação do produtor que não vai dispor de grãos por conta de uma estiagem, de um excesso de chuva, e não são raros os casos que nós percebemos que isso vai acontecer. Nós tivemos muito replantio de soja, nós sabemos que provavelmente essa produção não vai ser tão boa como esperado, e aí nós temos uma situação muito diversa. Eu sempre digo para os produtores que se encontram nessa situação de frustração: crédito rural oficial, que é aquele que você pega com o banco e assina lá a sua cédula rural pignoratícia, hipotecária, esse tipo de dívida, ela tem solução, porque existe o direito à prorrogação dessas contas pelo Manual do Crédito Rural. Ponto. Isso é uma situação. Fornecedores de crédito ou de insumos privados. Aí, com os seus fornecedores privados, tu não tens o direito de fazer essa renegociação, mas tu tem elementos para trazer uma negociação administrativa com muito mais facilidade. Veja, se você tem, insisto para que os produtores que estão em lugares atingidos por uma estiagem, buscar com o poder público a elaboração dos laudos de emergência, dos decretos de emergência, conversar com o seu agrônomo para ter todos os laudos agronômicos, para fazer a prova que a tua lavoura teve frustração, aí tu pode sentar à mesa de um fornecedor particular de crédito de insumos e vir para uma negociação, que daí é uma situação diferente. Aí tu tens uma boa fé na tua negociação, que eu tenho certeza que vai ter bons resultados. Claro, sempre insisto, façam isso antes do vencimento da dívida, porque se você deixar para fazer depois, para avisar os teus fornecedores que tu não vai conseguir cumprir isso depois do vencimento da dívida, talvez tu nem tenhas tempo de fazer essa negociação, porque vai vir um arresto judicial, vai haver uma colheita da tua lavoura por parte do credor, e isso vai ser muito problemático. Então, tenha atenção. Crédito rural, tu trabalha de uma forma, com direito à renegociação, à prorrogação dessas contas dentro da tua possibilidade de pagamento, e fornecedores particulares, aí sim, tu vai trazer esses elementos da frustração para uma negociação dentro
de um ambiente de negócio saudável para ambos, porque também funciona para a empresa a possibilidade de uma negociação franca, porque se não há produto, também para eles não vai adiantar uma discussão judicial eterna que não vai trazer benefícios para nenhum dos lados. Portanto, temos sempre que ter essa consciência de estar aberto a negociações quando existe o direito, quando existe uma situação de frustração. E os credores e fornecedores de insumos que atuam nesse setor, né, doutor Francisco, têm a consciência plena de que o agronegócio, a produção agrícola, ela é uma indústria a céu aberto e são condições a que o produtor não tem o mínimo controle, que são as condições e as adversidades climáticas principalmente, e diante disso, esse sim já é um instrumento ali que ele pode movimentar para garantir ou a prorrogação das suas dívidas ou as renegociações, enfim. Neste ponto ele tem mais espaço para renegociar, né? Em suma, é isso. Exato. Aí tu já tem ferramentas que vão trazer uma negociação para uma situação muito mais saudável para ambos, porque nesse caso, para nenhum dos dois vai servir uma disputa judicial. Nem para o credor, que vai processar, daqui a pouco vai executar o contrato e não vai ter o grão para fazer uma penhora, fazer um arresto, e nem para o produtor também, que vai ter mais onerosidade discutindo isso dentro do processo. Aí nós temos um elemento bacana de se fazer uma negociação, mas sempre insisto, façam essa prova, cheguem no seu fornecedor de insumos com elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade do cumprimento total dos contratos. Se for possível cumprir parcialmente, cumpra parcialmente. Lá o crédito rural, aquele que tem lá com a tua instituição financeira, esse sim, tu tem ferramentas de prorrogação que aí estão dentro do manual do crédito rural e é muito mais tranquilo. Dentro do universo dos credores privados, aí com certeza a negociação é o melhor dos caminhos. Doutor Francisco, para a gente encerrar, eu vou passar para o senhor uma pergunta que a gente recebeu aqui do senhor Edmundo Tax, ele é de Ventania, no Paraná, e ele diz o seguinte: bom dia, Carla, bom dia, doutor Francisco. Gostaria muito de fazer a revisão do meu contrato, mas pelo motivo totalmente inverso, para aumentar a minha proteção dentro do mesmo. Explico melhor. Tenho 50% de minha produção vendida para uma trader normal, que não é uma multinacional. Vou cumprir meu contrato, que se iniciará em março, mas cujo pagamento será em maio, junho. Se os outros não entregarem, essa trader pode passar dificuldades e até mesmo quebrar. Tem como fazer a revisão para entregar o produto após o recebimento dele, para aumentar a minha proteção nesse ano diferente e excepcional? Tem como fazer esse caminho inverso, doutor Francisco? Tem como fazer algo muito semelhante, não exatamente nesse sentido, mas existe a possibilidade de... e aí alerto o produtor, que é o seguinte: você tem que ter elementos comprobatórios fortes e indícios fortes de que esta empresa está numa situação em que possivelmente ela não vai cumprir esse contrato. Existe uma ferramenta jurídica que tem que ser analisada com muito cuidado, muito carinho, e analisando principalmente a situação fática. Portanto, não considere isso uma consultoria, porque eu não tenho elementos suficientes para dar uma opinião, um parecer definitivo, mas existe a possibilidade de, provada essa situação, ir a juízo, pedir para que esse contrato não entre numa situação de desequilíbrio, você fazer um depósito que só vai poder ser levantado por essa empresa a partir do cumprimento. Isso está tranquilo, já fizemos coisas parecidas aqui com empresas que estão em situação de insolvência. Quer dizer, você faz uma espécie de depósito que só vai poder ser levantado por essa empresa se ela pagar ou efetivamente demonstrar, prestar uma caução, comprovar dentro do processo que sim, ela vai ter condições de adimplir com esse contrato. Porque eu entendo o que esse produtor está passando, essa insegurança que ele pensa, olha, se eu fizer a minha parte e cumprir o meu contrato, daqui a pouco a empresa não vai conseguir cumprir, aí eu vou entrar numa situação muito calamitosa financeiramente. Entendo perfeitamente a preocupação dele e tem sim ferramentas que podem trazer uma tranquilidade maior para que ele consiga cumprir esse contrato com garantias suficientes para receber no fim das contas. Doutor Francisco, um prazer começar a semana aqui com informações tão importantes como as do senhor, orientações importantes e principalmente essa sinalização de que é importante que os contratos sejam mantidos e sejam cumpridos por outros motivos também, além da questão financeira.
Como eu falei, o doutor Francisco publicou um artigo no Notícias Agrícolas na última semana, ficará disponível. Tenho certeza que o senhor vai responder aos comentários que lá estão, né, doutor? Como já respondeu alguns que já foram feitos. Muito obrigada pela companhia e pelas orientações. Certamente vamos conversar ainda muitas vezes aqui no Notícias Agrícolas. Para nós foi um prazer. Boa semana para o senhor e muito obrigada. Muito obrigado. De mesma forma, uma baita satisfação estar participando aqui desse baita portal de notícias que eu acredito que seja um dos mais acessados, quiçá o mais acessado do Brasil. Um grande abraço. Obrigada. Um grande abraço para o senhor também. Até a próxima. Até. Dr. Francisco Torma, advogado agrarista, conversando conosco nesta manhã de segunda-feira, aqui no Notícias Agrícolas. Como eu falei, ele respondeu alguns questionamentos que foram feitos no artigo. Se você quer deixar a sua pergunta depois aqui na entrevista, o Dr. Francisco está monitorando essas questões todas. Como ele falou, não se trata de uma consultoria jurídica, apenas de uma orientação, porque ele não tem ali todos os instrumentos dos contratos para poder fazer, então, essa consultoria. Depois a gente pode até deixar aqui o contato do Dr. Francisco, caso você precise entrar em contato com ele, enfim. Estão todas as informações aqui disponíveis para que você possa entender mais de como essas revisões de contrato estão acontecendo neste momento, caso a caso, situações por situações, frustração de safra uma situação, por preço outra situação diferente. A gente está aqui para te orientar. A nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência tem Realidades da Safra com Guilherme Dorigatti.